Estamos muito felizes de receber você aqui essa noite e de forma especial os nossos visitantes de primeira vez. Sejam bem-vindos. E estamos recebendo visitantes hoje pela primeira vez muito especiais também aqui, que estão comigo ao meu lado, o Igor e a Lidiane, gente que tem feito parte da nossa história, são missionários, e eu gostaria que você conhecesse um pouquinho da história deles. Por uma cristocidência maravilhosa, eles estavam passando pela região de Maringá, e hoje nós vamos falar sobre o tema Crescer na Palavra, e usando esse tema, Crescer na Missão, e usando esse tema, já vamos ouvir um pouco do chamado missionário desses irmãos queridos, e eles vão contar um pouquinho, como uma pequena fagulha, há tempos atrás, transformou a vida deles, e hoje o resultado que eles vão contar para vocês um pouquinho da história, da vida e da missão que Deus tem feito na vida deles. Vamos ouvir um pouquinho, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, viu gente? Boa noite, igreja. Meu nome é Igor. Eu falei hoje de manhã que eu sou gaúcho, e quase todo mundo acreditou, mas eu sou da Ucrânia, casado com brasileira. Boa noite, igreja. Meu nome é Lidiane, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, e a gente vai falar um pouco, vou tentar falar um pouquinho. O pastor Denis estava lá em Dourados quando eu recebi minha primeira palavra sobre missão. Era um culto, talvez parecido com o de hoje, que eu nem pensava em ouvir falar sobre missões. Eu tinha recém voltado à minha comunhão com a igreja e com Deus. E naquela noite meu coração queimou. E aí no apelo final eu falei, gente, é para mim. Sem mesmo ter muito conhecimento sobre o que era missão. E claro que foi um processo na minha vida, mas alguns meses mais, eu estava fazendo já a minha TED, e foi lá na minha TED em Recife, onde eu encontrei o Igor. Foi o primeiro ucraniano que veio fazer TED na base de Recife. E eu achava que o meu chamado naquela época, irmão, seria para Manaus, que eu continuaria no meu país. Mas Deus me surpreendeu. E a partir de alguns anos eu fui fazer minha escola da Bíblia na Ucrânia. Eu morei por 1 ano em Kiev, onde a gente se reencontrou, casamos. E voltamos, moramos um tempinho no Brasil. É bem longa a história, mas enfim, Deus nos chamou a missões em tempo integral de novo. Nós fomos para a Inglaterra, e na Inglaterra nós sabíamos que nós tínhamos 2 anos, e naqueles 2 anos, irmãos, a gente fez muita coisa, servimos muito, e o pessoal perguntava assim, mas o que vai ser depois desses 2 anos? E a gente falava, a gente não sabe, a gente está somente obedecendo ao Senhor. E foi tão lindo ver o versículo que o pastor Denis usou e vai usar agora com vocês, que é quando Deus fala a Abraão, sai da sua terra, larga a sua parentela, que eu te mostrarei a terra onde você irá. E esse foi o mesmo versículo que Deus falou para mim. Vocês sabem aonde fica a Albânia? Agora sim, né? Tem um mapa ali. Mas eu não sabia, irmãos. Quando eu escutei a palavra Albânia pela primeira vez, eu corri para casa e fui abrir no mapa onde ficava a Albânia. Mas antes mesmo de saber aonde ficava, Deus já tinha me dado um amor imenso por essa nação. Demorou um pouquinho mais para o Igor sentir o mesmo amor, mas ele sentiu. E lá estamos, amor. Lá estamos, igreja, na Albânia, há mais de 5 anos. Já passamos pelo aprendizado da língua, o Igor mais do que eu, mas ainda estamos lá, perseverando no chamado de Deus. E eu quero deixar, irmãos, também... Desculpa, estou esquecendo da Isa. A Isa está lá em cima agora na salinha de crianças, mas nós somos uma família bem internacional. Então, eu sou brasileira, Igor da Ucrânia, e nossa filhinha é albanesa. Nós somos agora a família acolhedora dela, crendo que no futuro Deus abrirá a porta para adoção. Nós precisamos muito da oração da igreja, nós não podemos perseverar lá no campo missionário sem vocês. A Albânia tem menos de 1% de cristãos evangélicos, e a nossa cidade, que fica ao sul da Albânia, em Vlora, a gente tem menos de 0,5% de cristãos evangélicos. Então, realmente, nós precisamos do apoio da igreja, das orações em força. E, irmãos, o versículo que Deus mudou a minha história e a minha vida, está lá em Mateus. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é para mim, é para você e é para os povos que nunca escutaram. A Albânia sofreu muito pelo comunismo. Antes do comunismo, pelo Império Turco, que impôs o islamismo.
Hoje, mais de 80% se considera islâmico, mas não praticantes, mais tradicionais. Então, a gente não tem nenhuma perseguição de pregar o evangelho, mas existe muita confusão na mente deles. E nós sabemos o Deus verdadeiro, nós conhecemos o único Salvador, o único que pode transformar as nossas vidas. E nós queremos que vocês continuem a clamar junto com a gente por esse povo. Continuem lembrando da gente em oração. E muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês essa noite. Desculpa, tem só a última foto, pastor. É um dos ministérios que a gente está atuando lá, que é os nossos viúvos e viúvas. Nós somos parte da Jocum como uma missão, e muitas vezes a gente pensa mais em jovens. Depois da ISA a gente começou a trabalhar também com crianças em riscos, mas essa foi algo que Deus colocou no nosso coração, de trabalhar com os viúvos e viúvas. E essa geração foi a geração que cresceu no comunismo, onde Deus estava até fora do dicionário. Então clamem por eles, que a gente possa realmente levar o evangelho até eles. Muito obrigada. Eu quero aproveitar esse momento. O Igor está aqui, é ucraniano, mas fala português melhor do que a gente. Eu queria que ele se apresentasse e falasse para a igreja como é que ele aprendeu português tão bem assim. Eu falar português. Na verdade, um segredo muito simples. Quando você tem esposa que fala muito, você consegue aprender qualquer língua em um mês. Não, brincadeira. Mas eu fiz português, eu fiz relações exteriores. A minha primeira língua estrangeira foi inglês e segundo foi português. Mas claro que ter uma esposa que fala muito ajuda muito, né? Então ainda mais. E o Igor, ele é um poliglota, né? E eu gostaria que ele falasse aqui: Deus é bom nas línguas que ele já tem como hábito conversar. Então vamos começar pelo português? Deus é bom. Em inglês? God is good. Em ucraniano? Бог дуже добрый. Em russo? Бог очень хороший. E albanês? Зоти эшт мир. Amém? Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. É tão bom ver isso, né? Gente que aplica a sua vida para viver e explorar esse campo tão importante, que é onde nós espalhamos a verdade transformadora do mundo, que é o Evangelho. Por isso esse tema dessa noite, e como eu disse, calhou a gente poder fazer essa introdução com um casal tão especial na nossa vida, na nossa história, mas a verdade é que nós precisamos aprender mais sobre missão na nossa vida. E para estudar missão nós precisamos de teologia. Então hoje eu quero dar uma aula aqui com você sobre teologia. Talvez você não esteja muito animado sobre isso, nem muito empolgado. E teologia, termos hebraicos, gregos. Pois é, irmãos, quando a gente quer estudar doutrina, a gente estuda teologia sistemática. Quando a gente quer estudar a Bíblia, a gente estuda teologia bíblica, ou teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento. Quando nós queremos saber do movimento da reforma, nós estudamos a teologia reformada. Mas quando a gente quer saber sobre missão, o que a gente estuda, será? Qual tipo de teologia vem na sua mente? Nós falamos assim, teologia da missão. Aí você deve estar pensando, teologia missionária. Não. É uma nova teologia que eu queria inaugurar com você hoje aqui. Chama-se teologia do encanamento. Sabe o que é isso? Já estudou sobre isso? Hoje você vai ter uma aula fantástica sobre teologia do encanamento, que você nunca mais vai esquecer. Está animado? Não. Eu vou ter que pegar um negócio aqui, porque só assim talvez você se anime um pouquinho mais. Eu trouxe um instrumento para ficar mais visual o que nós vamos falar hoje. Teologia do encanamento. Se você soubesse o que é, seria maravilhoso. Nossa igreja nunca mais seria a mesma. Sua vida não seria a mesma. Nossa cidade não seria a mesma. Eu fico imaginando aqui graduados em teologia do encanamento. Não mais, eu fico imaginando mestres em teologia do encanamento. Mais ainda, doutores, ou quem sabe PhDs em teologia do encanamento, que dominem essa área dos estudos bíblicos, que é fundamental para o desenvolvimento de uma teologia de fato missionária, uma teologia do encanamento. Então, eu fico imaginando, se nós realmente aprendermos hoje, e saímos daqui com essa teologia bem trabalhada e bem elaborada na nossa vida, a transformação que isso pode acontecer na nossa agenda,
que pode acontecer nas nossas prioridades, que pode acontecer nos nossos relacionamentos, que pode acontecer no nosso dia a dia, na nossa igreja. Eu fico imaginando o resultado. E como eu estou empolgado essa noite e feliz de você estar aqui, para não perder essa aula tão importante de teologia do encanamento. Agora sim, quero perguntar para você, você está animado para aprender sobre a teologia do encanamento? Amém? Melhorou, agora eu tenho uma sala de aula melhor, então eu estou mais empolgado também. Para você ser PhD em teologia do encanamento, você precisa saber de um detalhe, uma sentença, uma regra, que é fundamental para todo teólogo do encanamento. É uma sentença revolucionária. Você tem que se preparar, concentrar, desligar o celular. Você que assiste pela TV Unicesumar, você que está aí no YouTube, não perca agora essa sentença, que é fundamental, porque ela é a base de toda a teologia do encanamento. Sem ela a gente não consegue avançar. Então atenção, é revolucionário, é profundo e também é transformador. Está preparado aí? Todo teólogo, toda teóloga do encanamento sabe a diferença entre cano e balde. Você não entendeu ainda? Vou repetir. Todo teólogo e teóloga do encanamento tem que saber, lição básica, a diferença entre cano e entre balde. Isso é profundo, não é? Talvez não esteja empolgando você. Mas vamos ver na Bíblia lugares onde aparece a mentalidade de balde e a mentalidade de cano. Só para a gente diferenciar, se você perceber, balde tem fundo, cano não. Balde é um recipiente, cano não. Cano leva, carrega, distribui. Balde guarda, armazena. Onde será que a gente pode encontrar elementos assim nas Escrituras? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo de número 11, onde pela primeira vez aparece a teologia do balde, na mente de um grupo de pessoas que tinha acabado de sofrer com o dilúvio e nunca mais queria passar por algo daquela natureza. Se você observar, está lá em Gênesis capítulo 11, o seguinte texto. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Eu brinquei de manhã que o Igor não estava lá, né? Muitas línguas. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram, venham, vamos construir uma cidade, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados de sobre a terra. Mentalidade balde, que acaba afetando a maneira como se enxerga a vida e como se vive a existência. Se você perceber, a proposta é olhar para um ambiente e do ambiente retirar os recursos. É olhar para uma terra e da terra tirar vantagens. Quando eles chegaram à planície de Sinar e viram que aquele lugar era agradável, não precisava nem consultar a Deus. É um lugar útil, favorável, sensato, coerente para quem quer edificar uma cidade e para quem quer fazer uma torre. Para que consultar a Deus? A gente pode se fixar ali. E o texto diz que olhando para a planície da terra de Sinar, eles se estabeleceram. Esta é a mentalidade balde da teologia do balde. Ou seja, a mentalidade de que eu armazeno, retenho, eu acumulo, eu protejo, poupo todos os recursos para deles tirar vantagens. A ideia, quando nós falamos a respeito de mentalidade balde, não é o que eu posso oferecer ou dar, mas o que eu posso ganhar e ter a respeito disso. Fixar-se na terra de Sinar, ou na planície de Sinar, é tirar o maior benefício que eu posso de um lugar que está à minha disposição. Quantos de nós não temos a mentalidade balde de existência? Ao ponto de olhar para um lugar e dizer, é aqui que eu me estabeleço, é aqui que eu armazeno, é aqui que eu me protejo, é aqui que eu fixo os meus pensamentos, é aqui a minha zona de conforto e de proteção. Era isso o que esses habitantes estavam buscando em suas vidas. E se você notar, a palavra aparece sempre na primeira pessoa do plural. Nós vamos construir, nós vamos ter, e nós não seremos espalhados. Olha a preocupação. A preocupação é distribuir. A preocupação é avançar. A preocupação aqui nesse lugar é se espalhar.
Então existe um quê de egoísmo nessa mensagem. Existe um quê de superproteção, de vaidade, onde o nós nos importamos, nós queremos, é para o nosso benefício e proveito, e os outros não importam. Os outros não é da minha conta, não são da minha conta, melhor dizendo. Então, se você notar e observar, na terra de Sinar existe a mentalidade balde. Quantos de nós estamos nessa planície? Quantos de nós estamos escolhendo uma igreja para frequentar? Não porque podemos dar a ela do nosso talento, do nosso recurso, da nossa vida, do nosso chamado, mas porque ela pode nos dar. Procuramos uma igreja que atenda os nossos filhos de uma maneira excelente. Isso não é errado, mas isso não é o todo da vida. Procuramos uma igreja cujo pregador atenda aos interesses dos meus ouvidos. Procuramos uma igreja que seja próxima daquilo que eu entendo ser o melhor para a minha vida. Então eu subo a esse lugar, chego a esse lugar e encontro a minha planície, a minha terra de Sinar, confortável, agradável, útil, coerente, mas que muitas vezes eu só tiro, mas não coloco nada, mas não acrescento em nada. Por isso a mentalidade balde talvez esteja na mente de muitos crentes no mundo evangélico, que aprendeu a distribuir nos nossos meios evangélicos a ideia de que, se eu posso tirar proveito, se eu posso tirar vantagens, se aquilo me agrada, ali deve ser o meu lugar. Mas não é só de mentalidade baldes, ou de teologia do balde, que a Bíblia é composta. Se você observar, o medo de ser espalhado e a vontade de ser o eu, o vaidoso e egoísta em Gênesis 11, é substituído por Gênesis capítulo 12. E olha só, um capítulo depois, como começa a mensagem. Gênesis capítulo número 12, versículo 1. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Mentalidade, encanamento. Você percebeu como Deus começa conversando com Abraão? Saia. Como termina Gênesis 11? Fiquemos. Como começa Gênesis 12? O mandato cultural, o mandato sobre a vida de Abraão, que também acaba impactando a todos nós. Saia. Se coloque em movimento. Deus não chamou Abraão para se fixar, mas para se movimentar em direção ao propósito. Por isso, nós só podemos chamar Abraão de o pai da fé, porque ele atendeu ao convite de encanamento, porque ele aderiu à teologia do cano, e entendeu que o seu propósito era se colocar em movimento, de transmitir, ou seja, avance, saia, não se estabeleça, não fique, tire essa mentalidade de usufruir do lugar. Você foi colocado para abençoar lugares. É um prejuízo muito grande você fixar sua residência em um único lugar, quando eu quero te usar para as nações, disse Deus a Abraão. E o que acontece? Deus diz: eu te abençoarei. E de fato, queridos, Deus abençoa aqueles que obedecem. Eu não vi ainda ninguém que, tendo abençoado Deus, se arrependeu do processo. Nenhuma pessoa chegou ao final da vida e disse: eu não deveria ter desobedecido à voz de Deus, eu não deveria ter ouvido o chamado de Deus. Eu nunca ouvi ninguém se arrepender de ter obedecido, porque Deus honra, Deus abençoa, Deus provê, Deus sustenta aqueles que se alinham ao seu propósito e andam em sua obediência. Então, saia, porque você será abençoado. Só que ser abençoado não é toda a parte da história, porque todo encanamento diz respeito ao que você recebe e ao que você distribui. Quando Deus diz: eu te abençoarei, para você ser uma bênção. Eu te engrandecerei, se tu uma bênção. Todo o processo de encanamento começa com o que nós recebemos, mas o que nós distribuímos. A mentalidade balde é: eu recebo para armazenar. A teologia do encanamento diz: eu recebo para distribuir. Jesus disse: eu perdoei vocês,
assim perdoem uns aos outros. Eu amei vocês, assim amem uns aos outros. Eu servi vocês, assim sirvam uns aos outros. Você percebeu? Quantos de nós temos aderido a essa teologia do encanamento? Que sabe que não é um fim em si mesmo, mas que é um instrumento para conectar, distribuir e transmitir bênçãos às gerações. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que, através de Cristo, a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Até Jesus foi um encanamento divino para Deus comunicar a sua graça eterna na humanidade. E Jesus nos chamou a vivermos o mesmo nele. Deus enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o depósito divino e a distribuição da graça que chega a nós. Deus fez um processo único, não estagnado, estanque, paralisado, que termina em você. Deus te chama a sair, para você ser abençoado, a se colocar em movimento, para você ser frutífero, mas sobretudo para você distribuir a bênção ao mundo. Eu te abençoarei. Enquanto a mentalidade balde quer construir uma torre para ter o seu nome gravado na memória, ou nos livros da eternidade, Abraão tem o seu nome engrandecido pelo próprio Deus, porque é uma bênção. Tem gente que quer se engrandecer à custa de baldes. Tem gente que quer crescer na vida à custa de ser balde. Quer reter mais, quer colocar mais, armazenar mais, encher os seus celeiros. Tem gente que quer ficar ao som do balde, retendo e acumulando mais para si mesmo, engrandecendo o seu nome, sua geração, sua genealogia, seu sobrenome, sua estrutura, sua fama, o seu eu. Mas tem gente que quer engrandecer o nome do Senhor e quer crescer em encanamento, quer distribuir, quer abençoar, quer transmitir, quer transformar, quer impactar. A minha pergunta é: qual desses dois elementos hoje você seria? Você é adepto da teologia do balde? Que o que Deus derrama sobre você, você retém para si? Ou você é adepto da teologia do encanamento? Que o que Deus colocou e depositou sobre você, você distribui? Se você ainda não está convencido disso, eu quero citar mais um texto, mas esse texto não precisa nem de interpretação. Não precisa nem de teólogo. Não precisa nem de chave hermenêutica ou chave bíblica. Esse texto fala por si mesmo. Que é o texto da grande comissão. Se temos um mandato cultural para sairmos e abençoarmos as nações, nós temos um mandato do Evangelho que diz para a gente sair e abençoar o mundo com o Evangelho transformador. Diz Mateus capítulo de número 28, versículo 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Consegue perceber a mentalidade de encanamento? Portanto, saiam, se coloquem em movimento, avancem. Alguns teólogos dizem que a palavra ide, ou nesse texto aqui, vão, é um tempo grego que significa contínuo, ou seja, literalmente é indo. Façam discípulos de todas as nações, trabalhando no seu escritório, lecionando na universidade, cuidando da sua casa, fazendo a sua vida diária, o seu cotidiano, indo. Façam discípulos. Seja missionário, onde você passa. Leve o evangelho transformador, canalize o que você recebeu, o evangelho que transforma, que liberta, que cuida, que nos leva para a eternidade, que foi transmitido a você, faça ser chegado até os outros. Paulo disse a Timóteo: o que eu transmiti a você, Timóteo, faça chegar através da palavra a homens idôneos. Paulo disse na ceia: o que eu recebi também entreguei a vocês, que na noite que o Senhor foi traído, ele partiu o pão. Ou seja, é tudo distribuição, queridos. Deus nos chama a um mandato do Evangelho. O que transforma, o que é verdadeiro, o que é real, queridos. A gente usa nossas redes sociais, usamos os nossos recursos de influência para falar de produtos que a gente nem sabe se vai dar certo. Algumas pessoas divulgando aí vitaminas, outros produtos de tratamento de pele, alguns tipos de cursos. Você nem sabe se vai dar certo.
Você nem sabe se para aquela pessoa é apropriada. Você nem sabe se de fato vai transformar ou vai de fato provocar o que a pessoa procura. Mas o Evangelho, irmãos, o Evangelho é certeiro, verdadeiro, transformador. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Não tem como dar errado. Nós temos o melhor produto para entregar a esse mundo. E muitas vezes somos tímidos, porque aprendemos a armazenar o que recebemos, ao invés de distribuir o que Deus nos deu. Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, para que o corpo de Deus seja aperfeiçoado. Deus nos deu como instrumentos dele nesse mundo. Levante, avance, saia da mesmice, pare de querer se fixar na terra de Sinar, pare de ficar usufruindo da planície onde você está na zona de conforto. É tempo de levantar e de servir, de distribuir os bens e recursos que Deus depositou sobre a sua vida, sobre o seu coração. Vão por todo o mundo, por todas as nações. A palavra nação aqui em grego é etné. Etné significa tipos diferentes de pessoas e culturas. Queridos, a gente não precisa atravessar o oceano para encontrar uma cultura diferente. É só você ir na universidade. Múltiplas culturas naquele lugar. É só você andar com os amigos do seu filho adolescente. Múltiplas culturas urbanas. É só você entrar dentro do seu trabalho. Múltiplas culturas econômicas. É só você se relacionar com pessoas. Etnias que se transmutam à medida que o mundo também muda. Deus nos chama a levarmos o Evangelho a todos os lugares, em todos os ambientes. Então eu fico olhando para esse lugar essa noite e fico imaginando quantos encanamentos poderiam aqui começar a correr a partir desse lugar para levar o Evangelho a todas as nações. Aí você pode estar dizendo, pastor, isso não é para mim. Esse negócio de levar o Evangelho é para missionários como a Lidiane e o Igor. Esse negócio de levar o Evangelho é para jovem ou para aposentado. Não é para um empresário como eu. Não é para uma pessoa sem estudos como eu. Ou não é para uma pessoa tão ocupada como eu. Esse negócio de levar o Evangelho é para todo mundo, queridos. Não tem uma classe melhor ou menor. Sabe qual é o drama da igreja evangélica brasileira? Sabe por que nós temos ainda tantos lugares disponíveis nesse espaço e até no nosso culto? Porque ainda nós não entendemos que cada pessoa que ocupa uma dessas cadeiras é um distribuidor do Evangelho nesse mundo. E Deus conta com você. E Deus coloca essa prioridade e esse privilégio para que você distribua e entenda que Ele te chamou para ir por todo lugar para pregar o Evangelho. Então eu quero perguntar para você, você é encanamento ou você é balde? Vamos falar sobre o balde. Ai, o balde meu de cada dia. Você sabe o que é. Gente que tem teologia do balde na sua fé, infelizmente, estraga o que é bom. Coisas maravilhosas na sua vida, mas ficam estragadas. Deixa eu contar um exemplo para você. Um dia eu fui viajar e fiz uma geral em casa antes de sair. E coloquei produto de limpeza dentro do balde e deixei o pano embaixo do tanque e fomos viajar. Estava cheiroso quando eu saí. Tinha colocado produtos de primeira qualidade. Mas, quando eu voltei 15 dias depois, qual foi a surpresa? O que era cheiroso estava insuportável. A hora que eu tirei o pano de dentro do balde, é aquele negócio meio lodento. Você sabe o que eu estou falando, né? Já fez isso, né? O maridão, se não fez ainda, é uma boa oportunidade para você ter essa experiência gosmenta. Você vai torcer o pano assim, aquele negócio gruda, aquele negócio... E o cheiro? É podre. É fétido. Mas espera aí, eu coloquei essências. Eu coloquei coisas boas. Mas eu quero dizer para você, tudo que fica estagnado apodrece. Você não entendeu ainda? Então eu vou repetir. Tudo o que paralisa na sua vida fica pantanoso. O que é um pântano? É uma água que deixou de correr, é um rio que deixou de fluir. Por isso que Jesus disse em João 4,14, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, não lagos, fluirão rios, não pântanos, rios de águas vivas, fontes. Por isso que Jesus disse em João 7,38, naquela festa onde ele estava presente, levantou a voz e diz, do seu interior
fluirão rios de águas vivas. Deus fala que nós somos fontes, somos rios, mas nunca pântanos. Nunca baldes, irmãos. Nunca recipientes de armazenamento que recebem. Deus me abençoa mais, Deus me dê mais. Para que você quer, filho? Para colocar no balde? Para apodrecer o que Deus te deu de bom? Deus te deu talentos, habilidades, recursos, personalidade, vida, disposições. Quanta coisa dentro do balde apodrecendo. Para chegar lá na eternidade e Deus perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Você dizer: pois é, Senhor, eu tinha medo, eu acabei enterrando o talento. Lembra da parábola do talento? Foi entregue 1, 2 e 5. O 2 multiplicou, o 5 multiplicou e o 1 fez o quê? Enterrou. Quando voltou o Senhor perguntou: e aí? Parabéns. Os 2 outros colocaram o talento em movimento. A questão não é o que você tem. Não é o quanto de dinheiro que você tem. A sua habilidade social. Não é o tanto de tempo que você tem disponível. A questão não é quanto tempo você tem na igreja ou quantos cursos você já fez. A questão não é quantas línguas você domina. A questão é o que você faz com que Deus lhe confiou em suas mãos. Se você coloca em movimento ou se você enterra. Porque enterrou, apodreceu. Queridos, quanta gente nos domingos enfileirando na igreja, abraçando seus baldes, fedidos, com água podre, que ficaram retidas, que não distribuíram. Eu quero dizer mais uma vez esse princípio: tudo o que fica concentrado, tudo que coloca no balde, apodrece se ficar estagnado. Tem que colocar em movimento. Tem que colocar em movimento. Porque o balde é o sinônimo do nosso egoísmo. O balde é para mim, é o que é meu, é o que eu quero, é a minha vontade. Gente que vem a uma comunidade evangélica e diz: ai, meu balde não foi cheio hoje. Irmãos, que não é um shopping center que a gente oferece uma experiência ao cliente. Esse lugar é um lugar onde a gente vem para servir. Por isso a palavra culto em latim significa serviço. As pessoas pensam que culto significa alguma coisa meio misteriosa e mística, mas culto é servir, é sair do balde. E todo domingo eu venho aqui: por favor, Senhor, enche o meu balde. Por favor, Senhor, enche o meu balde. Senhor, uma esmola, pelo amor de Deus. Uma esmola por caridade. Uma esmola para o menino, para o ceguinho, para o mendigo. Tem gente só pedindo aqui nessa igreja. Irmãos, nós somos mais maduros do que crente de balde. Nós somos uma igreja mais viva do que crente que pede para reter. Nosso propósito não é acumular. Não é paralisar os dons e talentos que Deus depositou em nós, mas colocá-los em movimento, porque tem egoísmo demais, queridos. A palavra de Deus diz que é por meio dele, por ele, por causa dele, para ele, são todas as coisas. Romanos 11, 33. Esse é o princípio. Que nós abandonemos o balde do egoísmo, que fica tentando se encher o tempo todo, mas que a gente abrace claramente a mentalidade do encanamento. Porque quem quer reter, mata. Você conhece a história do Mar Morto? O Mar Morto é muito interessante. Fui lá naquela região ao sul de Israel, e todo turista que vai quer entrar no Mar Morto para ter a experiência de boiar naturalmente. Você não precisa fazer esforço. Você entra, chega um momento que você faz, e os pezinhos levantam automaticamente assim, e você fica boiando. Diferente do Mar da Galileia, você afunda. Mas o Mar da Galileia, lá em cima ao norte, na verdade é um lago de água doce, tem peixe, tem resort, tem margens, tem vida, tem pássaros. É uma coisa linda. É como se estivesse no Caribe. Mar da Galileia, o lago que fica ao norte, é um mar cheio de vida. O Mar Morto, o próprio nome já diz, não tem nada que sobrevive lá. O que os turistas não percebem quando boiam naquela água salgada do Mar Morto, é que tudo lá está morto. Não tem peixe, não tem vegetação, não tem pássaros, não tem nada. Sabe por quê? O Mar da Galileia recebe as águas do Monte Hermon, que vêm, se armazenam naquele grande reservatório e distribui através do Rio Jordão para o sul. O Mar da Galileia recebe e transmite, recebe e canaliza. O Mar da Galileia distribui. O Mar Morto recebe, através do Jordão, as águas que vêm do Mar da Galileia. Mas o Mar Morto é um fim em si mesmo. Ele não distribui, ele não leva para lugar nenhum. Por isso que tudo que chega nele, morre nele.
Meu irmão, já pensou quantas coisas podem estar morrendo na sua vida? Quantas pessoas esperando uma salvação, a transformação, o toque de Deus na sua vida? Quanta gente que pode ser abençoada pelo seu serviço, pelo seu dom, pelo seu talento, pelos seus recursos financeiros, pelos seus recursos pessoais. Quanta gente pode ser abençoada e você com a mentalidade de balde sendo mar morto. Ah, meus irmãos, esse aqui é um clamor do coração de Deus, para que a gente distribua e não sejamos um fim em nós mesmos, que o seu dinheiro não seja um fim em você mesmo, que a sua habilidade não seja um fim em si mesmo, seu talento, seu dom, mas que sejamos distribuidores da bênção. Caso contrário, tudo que chegar em nós acabará morrendo. Essa é a diferença de crentes que são em encanamento. Quem é encanamento é provedor, recebe para distribuir. E posso te dizer uma coisa? Quem não é provedor é consumidor. Se você não está provendo nesse mundo, você está consumindo. E eu faço uma pergunta para você. Você já parou para pensar, esse mundo, na estrutura que nós temos, se só houvessem consumidores e não houvessem provedores? Se não houvesse fornecedores. Imagine que amanhã houve uma crise mundial e não tem mais fornecimento, não tem mais provisão de nenhum recurso. Quanto tempo você acha que a humanidade duraria? Com uma humanidade só de consumidores? Dias, semanas, quem sabe meses, mas a verdade é que ela estava fadada a desaparecer. Sabe por que muitas igrejas não crescem? Sabe por que muitas igrejas desaparecem? Porque nas suas fileiras só tem consumidores. Gente que não provê e só diz quero. Gente que não provê e tem a cultura de provérbios que nós vamos estudar no Desafio 90. A cultura do dá, a sanguessuga. Me dê, enche o meu balde, me entregue. Quem não é provedor, quem não canaliza, é consumidor. Consome culto, consome uma pregação, consome o louvor, consome a vida, mas não provê, não distribui. Por isso eu fico perguntando, por que Deus tem que abençoar você? É uma pergunta lógica, não é, irmãos? Eu faço essa pergunta quando eu falo, Deus me abençoe. E Deus pergunta para mim, por que eu tenho que abençoar você? Deixa eu usar um exemplo. Você fala, Deus me dá recursos financeiros. Deus me dá dinheiro. Eu pergunto, por que Deus tem que dar dinheiro para você? Deus não dá dinheiro, queridos. Deus financia projetos. Por que Deus tem que dar dinheiro para você? Se você não receber e distribuir. Deus me dê mais tempo. Por que você quer mais tempo? Olha, eu tenho um projeto de longevidade. Para quê? Para ficar andando em volta do Parque do Ingá? Nada contra. Também pretendo aposentar em Maringá e dar longas voltas no Parque do Ingá. Mas a vida não é feita de uma longevidade para fazer com que o meu bem-estar de vida e qualidade de vida seja a única coisa que eu busque. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,33, lido aqui, buscai em primeiro o reino de Deus e todas as suas justiças e as demais coisas serão acrescentadas. Então, por que Deus tem que dar mais tempo para você? Para que você quer viver mais? Fala, irmão. Minha irmã, por que viver mais nesse mundo? Se não for para canalizar bênção, para ser instrumento de transformação nesse mundo. Se não for para ser provedor. Deus me dá um carro. Olha, essa história é boa de um amigo meu. Deixa eu ver se o tempo está. Não, ainda dá. Aguenta aí mais um pouquinho só. Um amigo meu queria muito um carro. Aí eu preciso de um carro, pastor, eu vou morar, preciso de um carro. E o irmão estava passando na prova mesmo, né? Era chuva, friagem, sereno. E o irmão conseguiu. Com muito esforço, empenho e a bênção de Deus chegou na vida dele, ele comprou um carro. Foi na igreja um domingo, 2 domingos, 3 domingos. E aí um dia caiu um toró na hora do culto. As pessoas foram embora e eu estava ocupado e não conseguia dar carona para uma irmã naquele momento, que morava num bairro longe, estava perto. Eu chamei o irmão, que tinha recebido a bênção. E eu perguntei para ele, irmão, você poderia fazer um favor? Claro, pastor. É que essa irmã, ela está a pé, está na chuva aqui, você poderia levá-la, por favor, na casa dele? Ele falou, claro, pastor. Onde a irmã mora? Aí ela falou, e o bairro era bem longe e bem sujinho para chegar lá. Aí ele me chamou no canto e falou, pastor, na verdade, meu carro está tão limpinho, não dá para pegar outra pessoa, não. Para que o carro, meu irmão, se não for para ser instrumento de Deus na vida das pessoas? Que isso? Se não for para distribuir, é balde, irmãos. Se nós não recebemos para abençoar, é balde. Ai, um espaço gourmet. Eu quero ter um espaço gourmet. Para quê? Para ficar com samambaia dentro da churrasqueira? Só para ter um lugar a mais para limpar? Leve pessoas na sua casa, abençoe vidas naquele lugar.
Inclusive os pastores que também podem visitar esse lugar e abençoar você também. Meus irmãos, para que nós queremos mais recursos, mais tempo, mais habilidade? Senhor, me ajude a tocar instrumento. Para quê? Para tocar na noite? Para fazer micareta? Para que Deus te dá um talento? Deus me dá inteligência. Para que inteligência, querido? Se não for para usar para o reino, para glorificar a Deus na sua universidade ou na sua estrutura como professor. Para que, irmãos, nós sermos abençoados se não for para distribuir? Eu te abençoarei, ser tu uma bênção. Tem um texto que diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que diz assim: Deus fará ser acrescentado sobre a sua vida toda a graça que vocês têm necessidade, para que em todo tempo, em toda ocasião e em todas as necessidades, vocês sejam supridos. Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, multiplicará os frutos da sua semente. E a palavra de Deus continua dizendo: para que vocês sejam enriquecidos em todas as coisas. Enriquecidos em todas as coisas, não é só dinheiro, queridos. Está pensando em bolso aí, não estou falando sobre grana. Em todas as coisas, para que vocês possam ser generosos em toda ocasião. Em todas as coisas, em toda ocasião. Eu recebo, eu distribuo. Eu sou um canal de bênção na vida das pessoas. Eu sou um instrumento de Deus nesse mundo. Como você acha que Deus alcança vidas? Como você acha que Deus cuida de órfãos? Como você acha que Deus consola viúvas? Como você acha que Deus sustenta projetos sociais? Como você acha que Deus sustenta esse lugar onde nós nos encontramos? Como você acha que Deus salva, cura, liberta as pessoas? Como você acha que Deus faz a obra dele na terra? Ele não manda anjo, não manda querubim, não manda serafim. Ele manda você, meu irmão, lá no seu trabalho, na sua casa, no seu escritório, no seu dia a dia, na sua convivência. Deus coloca você como um canal para que você, conectado a outras pessoas, seja instrumento de transformação desse mundo. Crente em encanamento não faz networking. Networking é o que eu posso tirar de vantagem com o relacionamento que eu crio. Crente que é um encanamento de Deus, um instrumento para distribuir a graça de Deus, não faz networking. Faz conexões. E eu fico olhando para você aqui e fico imaginando as conexões que Deus vai criando. Algum tempo atrás nem estava aqui, mas em 2015 eu me conectei com um jovem chamado Tanner, que se conectou com uma igreja da segunda IPI através do pastor Rodolfo, que conectou também com o pastor Naamã, que havia se conectado também com o presbítero Wilson, que havia se conectado também com a história da sua família, e que foi se conectando. Quantas coisas, quanta gente conectada só para o fato de eu estar aqui. Quanta gente pode ser abençoada pelas conexões que nós fazemos. Crente não faz networking. Eu não tiro vantagem dos relacionamentos. Eu não sou um balde que quero reter, porque a pessoa que eu vou me relacionar pode me entregar algo. Crente faz conexões, porque ela quer ser instrumento, ela quer viabilizar a graça de Deus. E eu convido você a adaptar-se, a aderir e a praticar como pós-doutor em teologia do encanamento, uma vida que para Deus seja maravilhosa e que distribua ao mundo bênçãos e recursos. Eu pergunto para você, seu tempo, como você está distribuindo ele? Tempo. Eu pergunto para você, sua personalidade, habilidades pessoais, como você está distribuindo para ele? Personalidade, não falei em dinheiro. Seus dons. Quanta necessidade nessa igreja, e você com esse dom aí para distribuir. Quantas possibilidades de serviço. Irmãos, eu fico preocupado de nós estarmos consumindo e não provendo. Por isso essa palavra me desafia. Eu fico olhando, porque esse egoísmo tem que ser ultrapassado, eu tenho que ir para além de mim. E agora eu quero deixar a palavra final para você. Uma sentença que vai aparecer na sua tela e eu quero que você grave no seu coração. Que é simples, mas é revolucionário se você colocar em prática. Vamos lá? Crentes que são da teologia do balde dizem: tudo isso é para mim. Obrigado, Senhor. Crentes que são da teologia do encanamento dizem: isso é para além de mim. Quem será aquele que eu vou distribuir a bênção do Senhor sobre meu coração? Veja, irmãos, o mundo está cheio de oportunidade. Só falta intencionalidade. Como eu anseio por isso. Encanamentos e conexões acontecendo aqui. Gente voluntária, uma revolução do voluntariado acontecendo nessas fileiras. Gente que diz: é isso, mas aqui, pastor, é para carregar a cadeira?
Eu vou usar o meu talento para carregar a cadeira. É para receber pessoas, eu vou usar meu talento do carisma. É para sustentar a causa, eu vou usar o talento de ganhar dinheiro. É para cuidar de crianças, eu vou usar o meu talento pedagógico. É para instruir pessoas, eu vou usar o meu talento docente. É para cuidar dos mais velhinhos, eu vou usar o meu talento de conforto. É para ser um evangelista, eu vou usar o meu talento de pregação. O que é que Deus pode usar você? Eu fico olhando como Maringá pode ser abençoado. Não a segunda IPI, é Maringá. Não é só Maringá, é Marialva, Mandaguaçu, Paraíso do Norte, sei lá, eu não conheço as cidades aqui da região, mas é tudo. Quantos lugares podem ser abençoados a partir de você? Conexões que são feitas, onde Deus usa poderosamente. Uma revolução de empresários que abrem a porta da sua empresa para ser canal de bênção na vida das pessoas. Gente que abre a sua casa para receber um grupo pequeno e pastorear gente. Gente que dá o seu tempo para instruir outros, discipular corações que precisam do Evangelho. Gente que é canal e que distribui a bênção de Deus. Eu convido você essa noite a pensar sobre isso. Uma revolução de encanadores que vão abandonar o balde e vão dizer: Deus me dá. E vão abraçar a tubulação e conexões. Não da tigre, mas as tubulações e conexões da eternidade. Para dizer: Deus, onde o Senhor quer me usar? Deus te colocou num lugar estratégico, meu irmão e minha irmã, que eu não posso chegar. Seja canal de bênção onde Deus te colocou. Seja canal de bênção aonde Deus te plantou. Não fique confortável na planície de Sinear, porque quem fica em Sinear só pede para si. Mas quem sai da sua terra, quem se expõe à vida do Evangelho, é um instrumento de Deus para alcançar vidas e tocar corações. Que Deus te use poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Você pode orar comigo? Quero convidar a equipe de louvor que virá aqui à frente. Nós vamos nos preparar para a ceia. Queria que você curvasse a sua cabeça, por gentileza, que a gente pudesse orar juntos. Você é médico, dentista, farmacêutico, professor, advogado, empresário, líderes do lar, cuidadora, político, jovem, estudante, desempregado. Você que é órfão, você que é viúvo, Deus também te usa. Deus usa todos para sermos canal de bênção para Ele. A gente só precisa se dispor a isso. Senhor Jesus, ajude-nos a abandonar o balde e a abraçarmos as conexões que o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas. E que sejamos instrumentos do Senhor para levar esse líquido fluido ao mundo que precisa do Senhor, que é o Evangelho. Que Ele não morra em nós. Que não sejamos responsáveis por canalizar a morte, mas que sejamos privilegiados por distribuir a vida. Que o Senhor use esse homem e essa mulher que tem tanto para dar e que só está querendo acumular nessa vida, para ser um instrumento do Senhor para distribuir por onde passar, do amor, da graça, do perdão, da vida do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você essa noite, é um apelo, e eu gostaria que você fizesse essa decisão, se estiver no seu coração. Você que quer ser encanamento, você que quer ser instrumento para alcançar vidas. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria que, se você sentir no seu coração que quer ser instrumento, se colocasse em pé no seu lugar e dissesse: Senhor, usa-me como um farol, como uma ponte, para alcançar vidas e corações. Se você quer ser instrumento, se coloque em pé, para que você fuja do balde e seja bênção na vida de pessoas.